Olá, olá, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício Cano, começando mais uma live. Todo vermelhinho aqui, né? Akai, Akai. Akai é vermelho em japonês. Pois é, também muito sol aqui em João Pessoa, em Paraíba-Chu, né? O estado da Paraíba. Esse japa aqui brasileiro, esse Nikkei-jin, né? Dando uma boa tomada de sol aqui. Akako Narimashita, né? Fiquei vermelhão, né? Logo, logo recebemos o Sandro Lobo Sensei, né? Ou Sandoro Robo, Sandoro Okami, né? Brincando com, em japonês, lobo, né? Seria Okami, né? O animalzinho mesmo, né? Deixa eu só entrar também aqui no Facebook para também começar a live lá. Já falei com o nosso sensei de Warai Yoga, né? Yoga do riso. Por que que, né? Eu convidei ele, né? Porque o Sandro Lobo, ele é meu inspirador, por exemplo, para fazer umas gargalhadas em sala de aula também, inclusive de japonês. Olha só quem chegou aqui, Bardal Paulo. Bardal Paulo é meu colega, é meu nakama, né, de yoga do riso, né, ou o Arai Yoga. O Arai é riso em japonês. Vamos então misturar um pouco de japonês com risadaria, né? É, tenho a grande honra de ter conosco hoje na live o Sandro Lobo Sensei, ou Sandoro Okami Sensei, né? Deixa eu tentar entrar aqui no Facebook também para começar a live. Manda aí o Bardal Paulo-san, Barudaru Paulo-san, qual que é o seu comentário de hoje? Fica à vontade para fazer as suas saudações para a galera. Aproveita que você chegou primeiro. Eu acabei de chegar aqui, atrasei uns minutinhos para começar aqui no horário certo. Estava em viagem. Opa! Yoga do Riso entrou. Yoga do Riso. Yoga do Riso, entramos aqui. Vamos lá. Convidar para. Como é que eu faço aqui? Ao vivo também no japonês ativo do Facebook. Vamos ver. Aguardando o Yoga do Riso. Olha só, Nippon Kanji também entrou. Yokoso, bem-vindo, né? Olha que pela saudação, com muito warai, warai, warai. Warai Yoga. Warai Yoga. Warai Yoga. Warai Yoga Sensei, né? Yokoso, bem-vindo ao nossa Raibu, a Raibu de japonês criativo, o Yo- Creativo Japaneso. Yokoso, sayonara. Não, Sanara ainda não. Sanara só depois que acabar tudo. Ah, tá Sanara bom. é tchau, tchau. Só depois que acabar tudo, fala Arigato. Sanara. Arigato, então. Só arigato. Arigatô, tudo bem. Arigatô, agradecemos pela sua presença. Agradecendo pela presença aqui do nosso colega Nakama, né? Barudaru Paulo. Barudaru Paulo-san. Daru Paulo-san. Da onde que ele é mesmo? Ele é do sul, é isso? De Curitiba. Curitiba, verdade. Curitiba-Xi. Curitiba-Xi, Paraná-Xu. Cidade de Curitiba, estado do Paraná. Ó, que Xi-Xu. fácil, que coisa fácil. Cidade X, estado Chu. Isso mesmo. É. No Japão, já província, né, é diferente, porque é parlamentarismo no Japão, aí chama de Ken. Então, por exemplo, meus avós, tem um avô meu que veio de Fukushima Ken. A minha outra avó veio de Aichi. Não sei se é Aichi, acho que é Aichi. Aichi Ken. Né? Cada província do Japão chama de Ken. Né? E já vocês veio de Portugal? Portugaro. E como é país? País, bom, aí não tem nada demais. É Portugal e pronto. Portugaro e pronto. Mas eu não nasci em Portugaro. Eu nasci aqui no Bahia Chu. Bahia Show, muito bem, já pegou o jeito. Muito bem, muito bem. Já está pegando a manha. O Lau já vai estar falando aí, dando sessões de jogador riso também em Em japonês. japonês, já pensasse. Rapaz, eu nunca pensei em aprender japonês, mas pode ser, viu?
Vejam Pode só, ser. quem sabe, né? Se o futuro assim levar, né? Olha, uma vez me disseram que quando você aprende outra língua, isso quer dizer, ninguém precisa me dizer isso. Quando você aprende outra língua, você expande sua consciência, né? Mas quando Sim. você aprende uma língua que é muito difícil, porque assim, tipo, se eu for aprender português, espanhol, italiano, tem tudo ali aquela raiz latina, não é latina, na língua fala o quê? Anglo-saxão, né? Enfim, não no latim, de latim, Bom, claro. Tem uma raiz anglo-saxão, mas latina. para a Inglaterra, para a Alemanha, né? Se eu for aprender inglês, inglês vai ter uma raiz no anglo-saxão, alemão também vai estar parecido. Agora, se eu for aprender japonês, aí meu cérebro vai para outro lugar, né? Porque aí é outra Dá expansão. uma volta, vira a cabeça. E me diz uma coisa, eu já estou invertendo os papéis aqui, né, mas enfim. Me diz uma coisa, a pessoa aprende japonês mesmo? Qualquer pessoa consegue aprender japonês, Maurício? Poxa, depende do interesse, né? Do gosto, né? Tipo, pra você ter uma noção, o meu primeiro professor associado, que eu que faz parte, também ensina o método japonês criativo comigo, ele nem tem família japonesa, o Victor Hugo, né? Victor Hugo Sensei, né? Não tem nada de japonês na família dele, né? É, eu tenho vários amigos que são totalmente sem família japonesa e são proficientes, melhor que eu, inclusive, em japonês. A questão vai do seu gosto, vai da sua vontade, né, de fazer e, se possível, ter um bom método como o meu, né? Agora me diz uma coisa, é muito, muito, muito mais difícil do que aprender um inglês, por exemplo, ou aprender um alemão? Certamente. Não dá para não dizer isso, né? Ah, tem os graus de facilidade de aprender uma nova cultura, idioma, de acordo com o que está mais próximo da gente, né? Tipo, aprender espanhol é muito mais fácil do que aprender inglês, por exemplo, porque espanhol e português são bem parecidos, né? Já o inglês é um tanto mais longe, né? E o japonês não tem quase nada em comum, né? Aí você tem que realmente ter muita dedicação e gosto para você aprender coisinha por coisinha, né? Mas tendo muita interesse, você sabendo por que você quer aprender aquilo, né? E tendo muita gosto naquilo, aí vai, né? É... Entendi. Hirkura. Como Tá é aí, Hikura em japonês? olha, ah, curar, a gente pode dizer como naosu, né? Naosu é, é uma palavra que também usa para consertar e para curar também, né? Então a gente pode dizer que o aral no ga, porque para a gente substantivar um verbo, no caso o aral é rir, né? Então posso transformar com no ga. A gente usa o no para substantivar e o ga para você dar a entender que aquilo é o sujeito da frase, né? Então o aral no ga, naosu, o aral no ga, naoshimasu, né? Podemos dizer Warao assim, no ga naosu. naosu. Alguém já escreveu aí, ó. Warao no ga naosu. Isso, né? Alguém Wara... escreveu aqui konnichiwa, simplesmente, né? Konnichiwa. Konnichiwa, isso. Osaka Queen Study. Osaka é uma das maiores cidades do Japão, né? Osaka é a cidade mais importante na região sudoeste do Japão, né? É, digamos que é uma região um pouco mais interessante, digamos, um pouco mais latina, entre aspas, né? Do Japão, Aham. assim, né? Um pouco mais tranquilo que Tóquio, por exemplo, né? Mas Então, vamos lá. então É, tem faladores de japonês, tem japonês hablantes aqui, né? Mas vamos lá. Ó, oba. antes de começar a conversa, a gente precisa dar uns 30 segundinhos de risada, que é para aquecer, né? Deixa eu só dar um alô para esse Facebook, depois conseguir ligar no Facebook também a live aqui ao vivo. Então, só para apresentar aqui também, estamos com o Sandro Lobo, né, ou Sandoro Lobo, ou Sandoro Okami Sensei, que é o nosso professor de Yoga do Riso, ou Warai Yoga, né, aqui comigo, Maurício Cano, que estou conduzindo essas lives do Japonês Criativo, já por, sei lá, 15 edições, agora já com acho que é o quinto ou sexto convidado especial, né, é a primeira vez que a gente tem convidado que não é especialmente sobre japonês em si, mas sobre, digamos, um método, uma maneira de levar, uma atitude que eu acho que se aproxima da maneira como eu tento também levar o conteúdo, né, de ensinar japonês, né? E a gente vai falar sobre isso. Então, fique à vontade, conduza aí, Sandoro Sensei, Okami Sensei.
Arigatou, arigatou. Eu estou muito, muito feliz. Você sabe que eu tenho feito algumas lives também. E muitas lives que eu faço, quer dizer, não importa, mas não é sempre que eu tenho um ambiente de estar assim, uma possibilidade de estar tão à vontade como eu estou aqui com você. Eu coloquei uma camisa e entrei aqui, mas com muita leveza, como se eu fosse mesmo fazer o que eu vou fazer, que é conversar com um amigo. Às vezes a gente vai fazer live, né, para empresa, para não sei o quê, e eu não estou assim à vontade como eu estou aqui. Agora eu estou aqui curtindo esse momento. Então, tomara que eu consiga ajudar as pessoas e servir de alguma forma, mas eu estou me servindo aqui, que eu estou muito à vontade, muito feliz de estar aqui com você, meu querido, de verdade mesmo. Excelente. O Sandro Okami aí, Okami eu tô brincando porque Okami é lobo em japonês, tá? Então eu tô brincando de traduzir o seu sobrenome, né? De lobo para Okami, né? Inclusive tem até um anime bem legal que eu vi na Netflix para indicar, que é sobre um lobo, de fato, né? Que ele é herbívoro, ele quer fugir do carnivorismo dele. E, inclusive, a gente tem também isso em comum, né? Assim como eu sou vegano, né? Ou vegan, né? Ou tento ser, o Sandro, o Okami também, né? Então, é um lobo diferente também, né? Lobo vegetariano, né? Um lobo vegetariano. É um vegetarian Okami. Vegetarian Okami. Lá no Netflix chama Beast Stars, uma coisa assim. Depois procurem lá. Tem um lobo vegetariano lá, ou tenta ser pelo menos, tenta lutar contra esses instintos e tudo mais. Ele paquera uma ovelhinha. Enfim. Algo do gênero. É bem bonitinho. Tá bom, tá bom. Olha, já tô me sentindo mal por uma coisa, que a gente ainda não deu pelo menos uns 30 segundinhos de risada. Então, eu quero avisar as pessoas que estão aqui assistindo e não conhecem o Yoga do Riso ainda, que como nós vamos falar de risada, eu não sou cientista da risada, eu não sou teórico da risada, eu sou praticante da risada. Então a gente precisa sentir na pele o que acontece quando a gente dá umas boas risadas sem motivo. Então vamos fazer, são professor e aluno de japonês, quem sabe não começarei a ser aluno, mas o Mauricião aí que é o nosso grande professor do método japonês criativo. Eu sou professor japonês e o Sandro é professor de Yoga do Riso. Yoga do Riso. A minha especialidade aqui é o Riso Osaka Queen Study. Então vamos lá. 30 segundinhos de risada. Quem não conhece Yoga do Riso ainda, respira e solta. Eu sei que vai ser esquisito, talvez seja esquisito, mas depois, quando eu explicar tudo, aí pode ser que faça algum sentido. Mas nesse início, se for desconforto, se for doido, se for maluco, se for chato, deixa vir o que vier, porque isso vai ser substrato para a gente continuar a conversa depois. Mas no início eu quero que a gente vá assim, sem saber nada mesmo como funciona, vamos só soltar umas risadas. 30 segundinhos. 1, 2, 3, respirou e... Como é que a gente... traduz isso aqui, Maurício. Muito bem, yeah! Muito bem, yeah. Yoi, omedetou, sei lá. Yoi, omerato! Yoi, omerato! Bom, parabéns, algo assim. Ai, que coisa boa. Olha, o Paulo Eu escrevi aqui em hiragana, tá? Que é um alfabeto japonês. Ha, em japonês. Ha. Botei aqui no comentário. Ha. Fantástico. Agora sim, agora agora lembrei. Uma vez numa sessão sua de Yoga do Riso, eu traduzi. Totemo ii seria muito bem, muito bom. Né? Totemo é muito, né? E ii é de bom. Olha que fácil falar bom em japonês. Ii, só isso. Ii.
Então, totemoi, totemoi, né? Yeah! Totemoi, Yeah! Totemoi, yeah! Yeah! Espetacular! Totemoi, Totemoi, yeah! Totemoi, Yeah! Totemoi, yeah! Ou Fantástico! também um banzai também, um banzai! Totemoi, Totemoi, Bazai! Espetáculo! Ai, que coisa boa, que coisa boa. Olha, Gratidão. botou um, olha só, totemo, ureshi, muito alegre. Ai, fantástico. Ó, Osaka, Queen, Study, por favor, fique aí até o final da live, que suas contribuições são fantásticas. Eliana, minha querida, que bom que você está aí. Maurição, como é que você quer que eu faça? Quer que eu já fale o que eu preparei para a nossa conversa? Ou quer fazer Fique à vontade. perguntas? Dozo, dozo. O Douza. Satya Coin Study, e também, assim que se puder, coloque, se puder, uma... Se você saber em kanji, ideograma, tenha em mente que o pessoal aqui não vai saber, geralmente, ler os ideogramas, tá? Então, coloca o japonês no original, também coloca, se puder, também, a pronúncia também em português, tá? A pronúncia com letras ocidentais. Fica melhor para o pessoal poder entender, tá? É melhor. Senão, vai escrever aí, a pessoa não vai conseguir entender. É, só quem vai entender sou eu e o Maurício, né? Valeu. Muito Vai, bom. vamos Então, embora. Dozo, fique à vontade. Então, Estou fale à aí vontade. o seu recado, que a proposta era trazer contribuição do que você acha que pode contribuir com uma metodologia de ensino que traz a risada junto, que traz uma coisa Boa, mais dessa maneira. boa, boa. Eu fico muito contente de saber que o método japonês criativo também preza, além da criatividade, também preza pelo lúdico, pelo bom humor. Eu tenho visto suas publicações, os mnemônicos, associando os ideogramas com bichos ou com formas e etc. E todo mundo já sabe, pelo menos sente e percebe que isso é benéfico para o aprendizado. Mas eu vou trazer aqui alguns recursos para que a gente talvez consiga entender o que tem por trás dessa facilidade de aprendizado que o humor traz ou que o riso traz para a nossa vida. Agora, durante a nossa conversa, eu vou sempre fazer pausas para a gente rir na prática, porque eu quero que as pessoas saiam daqui dessa live sabendo que o riso ajuda, e se elas concordarem, é claro, mas também com recursos para praticarem o riso em casa. Não adianta você saber que a ferramenta te ajudaria se você não for aplicar a ferramenta. E como eu falei, eu sou muito mais praticante do riso do que teórico do riso. Então eu preciso dar para as pessoas ferramentas práticas para que elas possam se aproveitar dos benefícios do riso quando forem estudar, quando forem aprender nas próprias vidas. Aí eu já começo fazendo uma pergunta aqui, ó. Quando vocês estão assistindo aqui a live, quando vocês são perguntados sobre os seus professores preferidos da época de escola, ou mesmo da época de faculdade, aquelas aulas marcantes, aqueles professores que ficaram na memória, alguns desses professores ou algum desses professores tinha um cunho lúdico nas suas aulas? Eram professores que faziam piadas ou que traziam leveza nas suas aulas ou que eram engraçados de alguma forma? Vê aí, tenta lembrar dos professores preferidos, das aulas preferidas, das matérias preferidas e veja se naquelas dinâmicas daquelas aulas tinham brincadeiras, tinham jogos, tinham piadas, tinham leveza, tinham a quebra de formalidades. Tenta aí se lembrar. Por quê? Porque quando você vai procurar a relação entre risada e aprendizagem, muitas vezes você pode não encontrar o artigo científico, o estudo pode não falar exatamente sobre os efeitos do riso, mas ele vai falar os efeitos do humor de forma geral. Humor e aprendizagem já é batido em termos de quantidade de estudos sobre o assunto. Aí o pessoal já está dizendo sim, que concorda que algum dos professores ou alguns dos professores ou professoras que a gente lembra mais são professores que traziam algum humor. O primeiro ponto que a risada, que a brincadeira, que a criatividade, que o humor vai ajudar no nosso aprendizado quando a gente tem um professor é que a gente vai ter uma admiração. A gente admira pessoas que são engraçadas ou que sabem usar bem as piadas. Agora, não é qualquer piada, não é qualquer brincadeira, não é qualquer forma de usar o humor. Alguns professores eram gente boa demais, o Osaka está dizendo. A gente precisa, para que o humor funcione, olha que interessante, porque eu vou terminar de falar de humor para passar para risada.
Se liga, Maurício, ó, se liga. Eu tô vendo você digitando aí, eu preciso que você se ligue nisso. Se liga. Eu tô Ó, escrevendo aqui para o Facebook também, para o pessoal falar, venha no Instagram, é mais fácil para te ver diretamente. Aqui eu não preciso só para poder dar um quebra-galho. eu esqueço do povo do Facebook, desculpa. Mas vamos lá, vamos lá. Para o humor funcionar dentro de sala de aula, para o humor funcionar dentro do seu aprendizado, do vídeo que você assiste no YouTube, da aula que você faz online, o que quer que seja, ele precisa cumprir uma série de requisitos que não é fácil. Ele tem que fazer assim, vários checks, né? Ele tem que cumprir vários requisitos para poder funcionar. O humor precisa ser, eu até anotei aqui, ó. O humor precisa ser adequado. O humor precisa ser adequado. Ele precisa ser numa medida certa, não pode ser excessivo. Se o professor fizer piada a aula toda, você também não vai conectar com ele. Precisa ser adequado à idade. Não pode ser de jeito nenhum sarcástico, não pode ser cruel, não pode ser fora do assunto. Então, um professor de matemática que fica fazendo um monte de piada de cunho sexual, um monte de piada de, sei lá, de social, etc., não vai conectar tanto quanto o professor de matemática que usa piadas que se relacionam com matemática. Então, o humor também não pode ser excessivo. Ou seja, o humor, para um professor se conectar com os alunos através do humor, ele precisa que o humor seja adequado. Da mesma forma, se você for sozinho querer usar o humor para melhorar o seu estudo, você precisa que ele seja adequado. Digamos, eu vou assistir vídeos engraçados para depois estudar. Se você assistir muito vídeo engraçado, ou seja, se for excessivo, talvez não te ajude no seu estudo. Ou se você for assistir vídeos de comédia e a piada te ofender de alguma forma, não for adequado ao seu conjunto de crenças, talvez não te ajude. Tudo na medida certa, como o Osaka está dizendo. Ou seja, o humor ajuda, claro que o humor ajuda no processo de aprendizagem, mas ele é mais melindroso, ele tem os seus melindres, não é qualquer humor que vai te ajudar e ele pode, inclusive, te prejudicar. Tá bom? Mas, de forma geral, uma sala de aula bem-humorada, ou um processo de aprendizado bem-humorado, ou uma aula particular com criatividade, com humor, tende a deixar o ambiente mais relaxado, né? O aluno mais relaxado, o aprendiz mais relaxado, tende a trazer mais alegria, tende a criar um senso de comunidade, uma conexão entre quem está ensinando e quem está aprendendo, ou entre o grupo que está aprendendo, ou mesmo entre o meio de aprendizagem físico e quem está aprendendo, e tende a gerar retenção, maior retenção do aprendizado. Beleza, o humor vai ajudar, mas o humor tem que ser muito apropriado. E já que o humor tem que ser muito apropriado, eu vou trazer com o Yoga do Riso uma alternativa ao humor, porque nem sempre o humor está presente ou nem sempre o humor é adequado. Mas o Yoga do Riso, como ele vai proporcionar a prática da risada independente do humor, independente de piada, independente de comédia, independente de humorista, independente de qualquer circunstância, então você vai conseguir ter todos os benefícios que a risada traz, sem os riscos que a piada cruel, a piada excessiva pode trazer. Então essa vai ser a alternativa e essa é a alternativa que o Yoga do Riso traz. É a possibilidade de qualquer pessoa praticar o riso independente de motivo, sem precisar de nenhum recurso externo. Para contextualizar as pessoas que não conhecem, o Yoga do Riso foi criado em 1995 por um médico e uma professora de yoga, um casal, um médico e uma professora de yoga, que resolveram combinar exercícios muito simples de respiração do yoga com exercícios lúdicos da risada. E a técnica se baseia no fato científico de que o nosso cérebro não diferencia para efeitos de liberação hormonal, para efeitos fisiológicos, não diferencia uma risada simulada de uma risada real e já produz todos os efeitos. Então, eles formularam um método, aplicaram inicialmente com o Clube do Riso, que começou com 5 pessoas em um parque lá na Índia, e hoje já está espalhado em mais de 100 países, com milhares de praticantes, milhares de clubes do riso ao redor do mundo. Pronto, então a gente vai fazer o riso sem motivo, o nosso cérebro não vai perceber se o meu riso veio de uma piada ou veio de um treinamento simulado e já vai produzir os efeitos. E alguns desses efeitos vão ser úteis para a nossa aprendizagem, e é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, nós vamos fazer mais um exercício, se você concordar, Maurição. Bora, bora. Dozo, fique à vontade. Diga. Aí, vamos ir. Uarau. Uarau. Vamos. Uaramachau. Uaramachau. Uaramachau.
além do riso, o que é muito bom para a nossa saúde de forma geral, para o nosso organismo e para a aprendizagem é a oxigenação. E o yoga do riso vai combinar respiração de yoga e exercício lúdico do riso. Então, como é que a gente vai fazer um exercício simples agora? Ó? Inspira profundo, deixa eu ficar numa posição mais didática. Inspira profundo e traz as mãos bem perto do peito. Vai inspirando e puxando a mão para aqui. Quando tiver com os pulmões bem cheios, a gente prende e quando for soltar, solta em forma de risada. É a risada com respiração. Muito simples. Vamos lá? Todo mundo que está em casa também, se puder fazer para experimentar, eu acho que vale a pena. Inspirou profundo. Segura. 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 E soltou a risada. Mais uma vez. Inspira bem profundo. Traz a mão para o peito. Segura bem. Segura. Segura mais um pouquinho. Segura. E solta! A última vai ser a melhor de todas. Quero ver. Todo mundo inspirou. Agora a gente vai soltar a gargalhada forte. 1, 2, 3 e... Como era aquele Takomaiá, Takomaiá? Não. Totemoí, Totemoí. Totemoí, Totemoí. Banzai! Totemoí, Totemoí. Totemoí, Banzai! É a nossa tradução para muito bem, muito bem. Yeah! Yeah! Muito bem, muito bem. Muito bem, yeah! Pô, cara, eu tive outra ideia. Tive uma ideia agora de um exercício de yoga do riso no mundo japonês. Bom, porque eu também, na verdade, sou formado pelo professor Sandro Okami como instrutor, líder de yoga do riso, né? Então, já tenho algumas ideias, né? E a ideia é a seguinte, que eu tive agora. Porque, todo mundo sabe que no Japão, o normal é você fazer o aisatsu, o cumprimento, usando a curvatura, né? Ao invés de fazer um abraço ou cumprimento com aperto de mão, né? O mais normal é você fazer a curvatura, né? Ou seja, assim, né? O Ojigi. E aí eu pensei em fazer algo assim. Então a gente, primeiro curva, cumprimentando, e ao levantar... O inverso, desce. E muda a vogal, né? Tá vendo? É só adaptar, que a gente consegue. Ai, sensacional. Vamos fazer só uma respiração para dar uma compensada. Inspira profundo. Estica bem a coluna. Mais uma respirada boa, Maurício. Bora, inspirou. Muito bom fazer exercícios assim que tem a ver com a cultura japonesa, porque a gente potencializa o nosso aprendizado aqui, né? Aproveita esse tempo para... Eu sempre fazia coisas que tivessem a ver, né? Quando eu dei algumas sessões de yoga do riso como voluntário lá em Recife, né? Agora estou em Paraíba, né? No Paraíba-Shu, estava em Pernambuco-Shu antes, né? Em Recife-Exi, na cidade de Recife. E aí eu tentava verificar o que tinha na época de dias, não sei o quê, para fazer sempre coisa que tivesse a ver, né? Nos exercícios de yoga do riso que tivessem a ver, não fossem jogados, né? Por exemplo, em Recife, eu lembrava que é muito famoso o tubarão, né? E aí vamos lá, vou fazer esse yoga do riso com tubarão. E aí inventava coisas que tivessem a ver sempre com o ambiente. Isso. Eu me lembro de uma sessão que você conduziu e era a época de São João. Nós fizemos uma festa junina, não foi? Fantástica, fantástica. Ai! Maurício,
É uma alegria estar com você. Já falei isso, né? Mas enfim, é que eu estou muito contente. Mas, ó, vou continuar o que eu tenho para falar. Posso continuar? Bora. Dozo, à vontade. Dozou, Dozo. dozou. Uma coisa que a risada vai ajudar o cara que está estudando, a menina que está estudando, a pessoa, o homem, a mulher, o senhor, a senhora, vai ajudar a pessoa que está no processo de aprendizagem, né? Aqui a minha missão é passar, ajudar as pessoas no processo de aprendizagem. Como o Yoga do Riso pode ajudar no processo de aprendizagem. E uma das coisas que a gente vai poder fazer logo de cara é ajudar com um fator importante, que é relaxamento. Relaxamento. Veja, uma coisa é você está fazendo um curso de japonês criativo com Maurício Kano. Já é uma coisa naturalmente à vontade, tranquila, relaxada. Outra coisa é a pessoa que precisa aprender o japonês para ser contratado na empresa tal e o teste é daqui a 30 dias, daqui a 2 meses, e tem um prazo. Ou a pessoa que está estudando para o Enem, ou a pessoa que vai fazer um concurso público. Né? Então, existe muita tensão associada ao processo de aprendizagem, muita. Desde a escola até o vestibular, a universidade, pós-graduação, doutorado, mestrado, tudo tem essa coisa da tensão, né? E o Yoga do Riso, logo de cara, vai diminuir o estresse, vai diminuir a ansiedade, vai relaxar o corpo físico, vai trazer relaxamento também para a mente. Então, logo de cara, mais relaxamento. No processo de aprendizagem, é senso comum, qualquer pessoa vai conseguir ter suas percepções sobre como estudar de maneira mais relaxada vai melhorar a aprendizagem. Mas no processo de aprendizagem ainda tem um fator a mais que o relaxamento vai trazer para nós, que é, além de reter mais o conteúdo, você retém mais quando está mais relaxado. Então, talvez por isso você aprendeu mais a matéria do seu professor, da sua professora que fazia piadas, que tratava os alunos de maneira leve, porque mais relaxado você retém mais o assunto. E também abre espaço para insights. Isso eu achei fantástico, essa informação em relação a relaxamento, risada e aprendizagem. Porque quando eu aprendo do Maurício, quando eu aprendo o japonês do Maurício, eu não sou só um receptáculo estéril de conteúdo. Junto com o Maurício, eu vou construir o aprendizado, né? Construir a aprendizagem. O processo de aprendizagem sempre é uma nova construção. Aliás, o processo de comunicação é sempre uma construção, né? Nunca... Quem ouve também está construindo o que o expositor está falando, né? E quando você está relaxado, você tem mais espaço para insights. Então, como fica o seu aprendizado se você, além de reter mais o que você está recebendo, você também conseguir estabelecer novas conexões, estabelecer novas ligações daquele aprendizado com sua própria influência, com sua própria inspiração, trazendo novas influências, novidades, criação, criatividade. Então, a possibilidade de você deixar mais espaço para insights, para surgir algo novo, para mim é fantástico. E é um potencial do relaxamento dentro do estudo e é o potencial da risada. E a risada é um veículo instantâneo de relaxamento. Existe até uma frase que é: risadas são férias instantâneas. Então, digamos que você está muito tenso, vai começar a estudar e está muito tenso, ou que a prova é logo ali. Se você der uma boa gargalhada antes do estudo, ou se você der uma boa gargalhada antes de fazer a prova, você vai conseguir relaxar mais. Agora, tem aí um alerta. E o alerta é: você vai dar uma boa gargalhada para aliviar as tensões. Mas se você der muita gargalhada antes de um exame, antes de uma prova, aí você pode também ter um efeito reverso, que é você romper com suas estruturas lógicas do cérebro e chegar na prova muito doido. Porque uma dose de 10 minutos, de 20 minutos seguidas de risada, deixa a gente meio... Então, talvez isso prejudique na véspera de uma prova. Mas, se você fizer o seu treinamento e depois fizer um tempo de respiração, um tempo de relaxamento para compensar, aí sim você vai deixar cada coisa no seu lugar e vai poder seguir para a sua prova. Então, repetindo, risadas vão te ajudar a relaxar e isso vai fazer com que você alivie as tensões, retenha melhor o conteúdo e também dê espaço para que o aprendizado se construa de maneira ainda mais elaborada. Agora, muitas risadas sem compensação logo antes dos exames
pode ser prejudicial porque você pode romper com sua estrutura lógica e aí você fica muito e pode perder conexões que você tenha feito. Dopamina não é nem questão de dopamina demais, é questão de entrar no estado caótico da mente. Não sei exatamente se tem a ver com dopamina. Talvez tenha, provavelmente tem. Eu vou falar de dopamina daqui a pouco. Mas não só. A questão é, quem pratica muita risada, é porque isso é só para quem faz yoga do riso mesmo. Dificilmente você consegue essa quantidade, essa overdose, essa overdose de risada, simplesmente com humor, com piada. Isso é só para quem pratica mesmo, como a gente faz no yoga do riso. O pessoal geralmente não conhece o quanto que de riso que está falando, né? Porque, ó, já vamos até responder daqui a pouco a Cris, tá? Que ela perguntou aí onde fazer yoga do riso e tal, né? Eu acho que ela mora em São Paulo ainda. Conheço ela em São Paulo. Depois dá um toque para ela, que eu acho que tem gente em São Paulo também dando yoga do riso, né? Depois fala para ela. Mas o que eu vou comparar agora é o seguinte: muita gente acha que é uma risada, ha, 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 e não, não é isso. O yoga do riso, para ter um efeito para valer na sua vida, é rir por minutos e minutos e minutos, né? Tipo, eu treinava, né? A orientação era de rir por dia uns 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, algo do tipo, né? Para realmente ter os benefícios do riso pra gente, né? E uma coisa que eu quis comparar agora para lembrar, eu estou também fazendo aula de canto ultimamente, né? E aí, no canto, a gente também puxa muita respiração para poder cantar de verdade, né? E que nem o riso também, a gente puxa muita respiração, é muita força, né? E aí, depois de um canto bem elaborado, usando muita respiração, ficava assim, com a cabeça assim, vibrando. Vom, 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 vom. Mas isso por quê? Porque o corpo não está acostumado com tanto canto, com tanta puxada de oxigênio, né? Com tanta oxigenação do cérebro, né? E aí, conforme vai se acostumando o corpo com isso, você consegue ampliar os seus limites de uso do cérebro e do corpo, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver também com isso que você falou, né? Pois é. Eu fiz esse alerta da quantidade de risada só por uma questão de responsabilidade, né? Mas quando a gente está falando que o riso que poderia te fazer mal antes de uma prova, que você perderia por algum momentinho ali, você perderia as suas estruturas, suas conexões lógicas, é um riso, seria muita risada. Para você ter uma ideia, um adulto regular, uma pessoa adulta regular que não pratica yoga do riso, ela vai dar por dia mais ou menos 40 segundos líquidos de risada. Sendo 10 a 15 risadinhas de 3 a 5 segundos cada uma. Então, a gente tem uma média aí de 40 segundos de risada por dia. O que a gente propõe no yoga do riso são, no mínimo, 10 minutos seguidos de risada. Então, você tem aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos líquidos de risada. Estou falando de mais de 10 vezes mais do que as pessoas estão fazendo. Ou seja, a risada provavelmente só vai te ajudar. Eu só estou fazendo esse alerta porque se você entrar no ritmo da gente, da prática do yoga do riso, você vai evitar fazer excesso de risada nas vésperas das suas provas. Se você for praticar yoga do riso intenso antes das provas, você ainda pode fazer, desde que depois você siga um protocolozinho de compensação. Então, você vai fazer 10 minutos de risada, faz depois 10 minutos de relaxamento, 10 minutos de respiração consciente, que é para a cabeça voltar para o lugar. Porque a risada tira a gente dessa coisa lógica, material, mecanicista, cartesiana e deixa a gente mais inspirado, mais criativo, mais relaxado. Só que essa inspiração, às vezes, não é boa para fazer uma prova de matemática. Para fazer uma prova de matemática, talvez seja melhor você estar com a estrutura lógica do cérebro. Então, você usa a risada para relaxar, mas não usa excesso de risada nas vésperas da prova para não entrar na prova muito zen, né? A gente chama de yoga do riso porque combina, além dos exercícios de risada, a gente também inclui exercício de respiração do yoga. Então, por isso, yoga do riso. Mas não é só isso. Para começar, a gente fala que yoga do riso porque combina a respiração do yoga com o exercício do riso. Mas para quem pratica com mais intensidade, começa a perceber umas outras camadas de yoga que existem, sobretudo o estado de relaxamento, uma permissividade para a meditação, a possibilidade de você perceber mais a sua integração com os outros, a sua integração consigo próprio, um estado de paz, enfim, coisas que também têm a ver com yoga. E, por fim, a integração do ser de fato, né? A possibilidade de você entrar em estados de consciência elevada através do yoga. Mas eu não quero aprofundar nesse assunto porque eu quero trazer mais para questões práticas, materiais, funcionais, utilitaristas, para a gente usar no aprendizado. Não necessariamente para iluminar, para virar Buda.
Hoje eu quero tratar a yoga do riso para ajudar a gente no processo de aprendizagem. Eu vou dar uma palestra sobre a yoga do riso e espiritualidade no terceiro Parlamento Internacional de Espiritualidade, que são mais de 1.000 congressistas de todos os continentes do planeta, e aqui no Brasil eu vou poder contribuir aí com uma palestra sobre yoga do riso e espiritualidade. Depois eu posso mandar para vocês. No final da live eu vou falar sobre como participar desses eventos que eu estou fazendo, como se conectar com os clubes do riso, como praticar yoga do riso na sua vida também. Beleza? Você prefere falar sobre a Cris depois? Que ela perguntou como fazer yoga do riso. Acho que ela mora em São Paulo, imagino. Como ela saber sobre isso? Beleza, beleza. No finalzinho eu vou fazer todas as possibilidades de conexão. Então, vamos praticar yoga do riso para melhorar a nossa aprendizagem. Primeiro ponto, a gente vai... já falei sobre o humor, mas trazendo risada para o nosso processo de aprendizagem, a gente vai trazer relaxamento. Segundo ponto, esse é rapidinho, depois a gente pode até... 2 pontos rapidinhos, depois a gente vai para mais risadas. 2 pontos rapidinhos. Sabe uma coisa que o riso traz para nós, Maurício Cano, e que é também fundamental no processo de aprendizagem? Confiança. Olha que viagem. Aparece em estudo científico a palavra confiança como um dos recursos que o riso traz para as pessoas e facilita o processo de aprendizagem. E a confiança tem uma coisa interessante. Nós rimos quando estamos confiantes. Quando eu confio em você, eu me abro para a risada. Quando eu desconfio de você, eu tendo a ficar mais tenso. Mas quando eu estou à vontade, eu tendo a me soltar. Então, eu rio mais quando eu confio mais em você. Quando eu confio mais onde eu estou. Quando eu confio mais em mim. Só que existe também um outro sentido desse mesmo vetor. Eu, ao rir mais, também fico mais confiante. Eu fico mais confiante à medida que eu rio mais. Então, eu rio mais quando eu estou mais confiante e eu fico mais confiante à medida que eu rio mais. Percebe? Agora me diz, uma pessoa que está no processo de aprendizagem, que vai fazer um concurso, ou que vai apresentar um trabalho, ou que vai fazer uma prova de admissão na empresa, confiança não é um fator que vai ajudar? Se eu pego um livro e confio que eu vou aprender esse conteúdo aqui, eu não tenho a chance de aprender mais o conteúdo confiando em mim, confiando no processo de aprendizagem, do que quando eu pego, não, já disseram que esse livro aqui é difícil de ler, o tipo de escrita é complicado, ele faz referências difíceis, eu vou ler, mas eu não vou entender nada. É mais difícil. Então, uma dose de risada também, diária na sua vida, vai gerar mais confiança, inclusive, para o seu processo de aprendizagem. E para encerrar esse bloco de benefícios do riso, dentro do processo de aprendizagem, tem uma coisa interessante que é o aumento da estamina. Olha que interessante. Que é isso? O que não que descar, é isso? não descar. Não descar, não descar, não descar. Não descar. Estamina é a nossa capacidade de permanecer na atividade sem se cansar. É a nossa resistência ao cansaço. E aí eu me lembrei, Maurício, que algumas pessoas sabem, mas antes dessa jornada de yoga do riso, de combicura, de peregrinar pelo mundo, retiros espirituais, etc., eu estudei Direito na Universidade Federal da Bahia, fiz concurso público, fui servidor público, beleza. E sabe o que era interessante? Quando eu estudava para concurso, Maurício, eu percebia que eu aguentava estudar, no início menos, mas depois de um tempo, eu conseguia estudar por várias horas, sem me cansar. No inicinho, eu estudava, era 30 minutos de leitura, eu já tinha que parar, já tinha que fazer exercício, porque eu não conseguia. Com o tempo, eu conseguia estudar o dia inteiro e não me cansava. É claro que eu tinha meus períodos de descanso, eu tinha meus métodos para manter a mente ativa, mas eu desenvolvia a capacidade, era como se fosse um músculo, né? É como se fosse um músculo que eu tinha potencializado, eu tinha fortalecido. Então, eu conseguia estudar por mais tempo porque eu tinha gerado maior resistência ao cansaço mental do estudo. E o riso, sobretudo com a oxigenação, aí eu preciso dizer que isso é um benefício da oxigenação que vem através do riso. O riso também traz essa possibilidade da gente se tornar mais resistente ao cansaço. Então, no processo de aprendizagem, quão válido é você ser mais resistente, você aguentar estudar mais, ou você aguentar assistir mais vídeos, ou ler mais. Imagina que eu faço aula de japonês com o Maurício, e além de fazer o japonês, eu assisto um anime, e além de assistir um anime, eu vejo vídeos no YouTube, e também vou ver os ideogramas, enfim.
e aguento pesquisar mais. É claro que uma pessoa mais resistente ao cansaço vai conseguir, vai ter um aproveitamento melhor nos estudos, no aprendizado. E aí, para finalizar esse bloco, eu quero dizer que o riso, eu já falei, são férias instantâneas. Então, a pessoa que está estudando, Maurício, eu fiquei 25 minutos lendo e aí eu vou dar uma pausa. Se eu der essa pausa mexendo no celular, o meu level que baixou durante o estudo, ele vai aumentar um pouquinho, porque eu parei e estou mexendo no celular. Mas se eu parar e descansar e deitar, fizer um relaxamento, vai aumentar mais. Se eu parar e nessa hora de descanso eu der boas risadas, eu vou ter saído de férias. Quando eu voltar para o estudo, eu vou estar recarregado. Se eu parar no meu momento de descanso e fizer uma bateria de risadas seguida de uma bateria de relaxamento, aí é como se eu tivesse trocado o disco, sabe? Renovei a minha capacidade do meu HD. Renovei a capacidade do HD. Então fica aí uma dica. Posso interromper? Acho que uma coisa muito legal é a imagem que você mandou pra gente, que a gente escolheu para divulgar a sua imagem, em que você está dando risada enquanto está numa posição de meditação. Que você junta tanto a parte do relaxamento como a parte do riso em si, né? Isso é muito importante, porque yoga do riso é risada e respiração. Se fosse só risada, não era yoga do riso. Então, eu não vou te garantir o mesmo resultado se você só dá risada. Eu te garanto o resultado se você rir, respirar. Se você ativar e pausar. Né? Se você vai para o yin e para o yang. Então, o que eu proponho para quem está em processo de aprendizagem, e eu acho que todos nós estamos em processo de aprendizagem em alguma área da nossa vida. O que eu proponho? Chegou no seu intervalo, não vai para o celular. Não está estudando no computador, professor deu intervalo, você minimiza, abre outra janela e continua no computador, pelo amor de Deus. Deu intervalo, o que eu proponho para você? Só tem 5 minutos de intervalo, dá 2 minutos de risada intensa, 3 minutinhos em silêncio. Respirando, deixando assentar aquele efeito que a gente levanta com a risada. Para um pouquinho. Pronto. Aí você, em 5 minutos, restaurou mais a sua energia do que talvez em 10, 15, 20 minutos se você estivesse navegando pela internet. Então fica essa dica. E nesse momento, aproveitando que a Juliana entrou, já que eu encerrei mais um bloco aqui que eu tinha preparado, eu proponho um exercício do riso. Pode ser? Só lembrando que está acabando o nosso tempo, tá? Já são logo 7 horas da noite, né? E acho que logo tem um limite de 1 hora de live do Instagram, né? Ou Instagram, né? Então temos que logo chegar ao nosso horário, né? Ao nosso fim. Beleza. Vamos fazer um exercício, eu vou falar só mais uma coisinha sobre dopamina, que é muito importante, e a gente faz nossas considerações finais. Márcia! Okay. A Márcia disse que travou, mas o Wilson logo embaixo respondeu. Então talvez, Márcia, tenha sido para você só. Dá uma conferida. Pessoal que puder dizer aí se travou para mais alguém. Eu estou vendo bem o Maurício aqui. Vamos lá. Vamos lá, mas vamos aproveitar nosso tempo com risada. Mais risada até do que teoria. Maurício, já que eu falei sobre oxigenar cérebro, já que eu falei sobre relaxar, sobre manter a mente ativa, estamina, vamos fazer o riso do fio mental, que é um riso bem conhecido e que o pessoal que não conhece o yoga do riso precisa conhecer. Tá normal para a maioria das pessoas que está assistindo a live. Maurição, você lembra do exercício do fio mental? Seria na orelha, isso? Isso, garoto! Vamos lá, no momento em que o meu cãozinho acaba de entrar no quarto. Bem-vindo, cãozinho. Como é cão em japonês? Só muito obrigado, viu, para todo mundo, porque acho um recorde. Temos com Nidio Hatinin. 28 pessoas aqui na live, graças a você, nesse tema super maravilhoso. 29. E com o Inusan, né? 29, Nidio Kill. Bom, sempre vai estar girando, né? Mas acho que nunca cheguei a tantas pessoas juntas aqui na live ao mesmo tempo. Então, muito obrigado. Domo arigatou gozaimasu para todo mundo, tá? E pro Sandro Okami também. Okami-sensei, arigatou gozaimasu. Gratidão. E se vocês quiserem se aprofundar mais e se inspirarem num aprendizado que é fora da caixa para a maioria de nós, mas que pode contribuir com a expansão da nossa consciência, sigam Japonês Criativo. Mesmo que você não queira aprender japonês, eu estou seguindo e estou gostando, porque é uma coisa que a maioria de nós não pensa em estudar, e é justamente por estar tão longe da gente que se a gente se aproximar, nossa mente,
vai para lugar que a gente não iria. Vamos embora, Maurição. Exercício do riso do fio mental, para limpar a nossa mente e abrir espaço para o que a gente realmente quer dentro da nossa cabeça. Colocamos o fio mental, não é dental, é mental. Colocamos o fio por uma orelha, tiramos pela outra e limpamos a nossa mente. 1, 2 e... Muito bem! Yeah! Totemui, banzai! Totemoi, banzai! Ai, eu quero aproveitar para dar um abraço na Márcia Cris, vegana, que eu sei quem é, nós nos conhecemos lá naquele mesmo encontro que eu conheci o Maurício Cano. Márcia Cris, querida, um abraço. Que bom te ver aqui. Ai, Maurição, se liga nessa última coisa teórica que eu quero falar antes da gente brincar e confraternizar livremente. É uma coisa que o Osaka Queen Study falou sobre a dopamina. Olha que interessante. A dopamina é um neurotransmissor liberado pelo cérebro, que é emitido e recebido pelos nossos neurônios quando a gente está fazendo alguma coisa que nos dá prazer. É o hormônio do prazer, é o neurotransmissor do prazer. E ele tem a ver com um negócio muito interessante, que é o sistema de recompensa cerebral. SRC, Sistema de Recompensa Cerebral. O nosso cérebro trabalha num sistema de recompensa. O nosso cérebro, instintivamente, tem a ver com processos muito primitivos, muito biológicos, muito raiz, assim, do nosso cérebro, que ele tem uma tendência de buscar o prazer e fugir da dor. Buscar o prazer e fugir da dor. E não é porque ele é gente ruim. É justamente um mecanismo de sobrevida, de sobrevivência do ser humano. A gente precisa desse mecanismo para se manter vivo. A gente vai sair do que causa mal e vai se aproximar do que causa bem. Pronto. Dentro desse sistema de recompensa existe a produção da dopamina. Então, se você, por exemplo, come um chocolate e você acha o chocolate gostoso, então você encontrou lá um chocolate vegano, um cacau orgânico e tal, e vai comer o chocolate. Aquilo ali vai gerar uma informação, e aí vem esse sistema de recompensa, tem várias partes do cérebro, a dopamina vai ser criada na área tegmental ventral, e vai ser recepcionada lá no núcleo accumbens, e vai vir aquela sensação de prazer que vai chegar no córtex frontal, que já é uma área que tem algum raciocínio, e ele vai dizer... ok, esse é um prazer. Vai ter alguma ponderação sobre aquele prazer e vai decidir se aquilo foi bom, se quer mais, se não quer mais. Quando chega aqui no córtex pré-frontal, a gente consegue ter algum discernimento. Eita, foi um prazer bom, mas eu vou maneirar. Se não fosse esse juízo daqui, a gente ia chocolate, prazer, até morrer, né? Mas pronto. Agora eu não quero entrar muito nessa sistemática neurológica do cérebro, não. O que eu quero dizer é o seguinte. Nesse sistema de recompensa, nesse processo todo da recompensa, com a geração da dopamina, a sensação de prazer, quando vai chegando no córtex pré-frontal, existe também um papel feito numa área do cérebro chamada giro de cíngulo. Giro de cíngulo. E quando essa área do cérebro é estimulada, o nosso organismo, o nosso cérebro coloca naquilo que a gente está fazendo, mais atenção, mais retenção e mais memória. Então, tudo que eu falei que a gente retém mais o conteúdo quando a gente está estudando com bom humor, tem a ver com isso aqui. Quando a gente estuda com prazer, quando a gente está envolvido em sensações de prazer, a gente retém mais o que está fazendo. Você vai guardar melhor o conteúdo se você está estudando com prazer. Os professores de neurologia, de neuroanatomia, neurologia, o que for, vão dizer o seguinte: coloque prazer no seu processo de aprendizagem ou na meta que você quer atingir e é mais fácil de você atingir a meta. É por isso que os coaches, o pessoal da PNL, quando você chega lá e fala assim, olha, eu quero fazer um processo de coach para emagrecer 10 quilos, ou para perder peso, ou para parar de fumar. Eles vão pegar esse seu objetivo e vão traduzir o seu objetivo de um jeito positivo. Não é parar de fumar, é o que eu vou conseguir na minha vida se eu não fumar.
Porque você precisa se conectar com o prazer. Eu não posso me conectar com a dor que eu sinto na academia, senão eu não vou querer ir para a academia. Eu tenho que estabelecer relações de prazer com aquela ação para poder me manter focado, atento e reter e querer de novo, certo? O que isso tem a ver com o riso? Eu posso estar chateado, Maurício Cano. Minha vida pode estar difícil, mas o yoga do riso me permite praticar o riso, mesmo sem vontade, mesmo chateado. O que eu consigo com isso? Eu consigo alterar o meu estado mental a partir das risadas e colocar no meu estudo sempre prazer. Por exemplo, hoje eu estou cansado, não queria estudar, mas eu posso dar 5 minutinhos de risada, mexer meu corpo, brincar, fazer o riso do cumprimento japonês, fazer o riso do fio mental, fazer riso com respiração, o riso do leão. E quando eu for estudar, o meu cérebro já vai estar em outro momento, já vai estar com dopamina a 1000 na cabeça, com sensação de prazer. E se toda vez antes de estudar eu der boas gargalhadas, eu vou estudar sempre em vibração de prazer e eu vou reter mais o conteúdo e vou ter mais memória. Nosso tempo está acabando. Pois é. Ô Kami-sensei, Lobo-sensei, infelizmente, né? Zanen Nagara, infelizmente temos que encerrar, porque não tem mais tempo, né? Mesmo se a gente quisesse ficar aqui o dia inteiro, não dá mais, porque tecnicamente é 1 hora Ichichikan, né? E a gente começou por volta de 6 horas da tarde, né? 6 e pouquinho. Então, se a gente não acabar logo, vamos ser expulsos da live. Que horas são exatamente? Agora são 7h03 aqui no meu relógio, a gente começou a live 6h05 mais ou menos. Então, a gente acabar logo com uma boa risada para encerrar. Antes da risada, o pessoal que quer conhecer Yoga do Riso, @Yoga do Riso, e eu vou fazer as conexões que você precisa para praticar Yoga do Riso gratuitamente, ou se quiser se aprofundar nos nossos cursos e etc. Vamos fazer risada para encerrar então, com essa aprendizagem toda? O riso do guru. Colocamos uma mão na cabeça, representando tudo que a gente aprende com as outras pessoas. Colocamos a outra mão na cabeça, representando tudo que a gente aprende com nossa própria experiência e fazemos rindo para o nosso processo de aprendizagem. Vamos lá? Uma mão na cabeça, tudo que eu aprendo comigo próprio. Uma mão na cabeça, tudo que eu aprendo com as outras pessoas e... Tomoi, como é? Tokomoi? Totemoi, Totemoi. Totemoi, Banzai! Banzai! Yokata-ne! Totemoi, Banzai! Banzai! Hi. Toca na palavra, toca na expressão ao vivo aí do seu telefone. Ah, sim. Faltam 3 minutinhos. Ainda dá pra gente fazer muita coisa em 3 minutos. Mas melhor a gente ir encerrando, senão vamos ser expulsos daqui a pouquinho. Mas muito obrigado pela dica, viu? Pelo adobar isso, foi muito bom. Gratidão a todo mundo. Eu desejo que todas as pessoas que estão aqui nessa live sigam colocando risada nas suas vidas. Ajuda no processo de aprendizagem, mas ajuda na nossa vida toda. Ajuda nas nossas relações, no nosso trabalho. Ajuda na nossa saúde de forma geral. Ajuda a encarar os desafios da vida. Ajuda a meditar, ajuda a relaxar. Ajuda a digerir alimentos. Ajuda em tanta coisa. Se você quiser colocar mais risada na sua vida, se você está precisando dar uma acalmada, dar uma relaxada, aliviar a tensão, meditar, entre em contato com a gente, @Yoga do Riso. A gente tem baralho do riso, a gente tem livro do riso, a gente tem curso de yoga do riso, a gente tem clube do riso online, a gente tem um monte de coisas para você praticar yoga do riso com a gente. Maurício Cano, muita gratidão pelo privilégio de estar aqui na sua presença, de estar caminhando nessa vida com você e até uma próxima. Valeu. Domo arigatou gozaimasu, minasan. Valeu, pessoal. E vamos encerrar por aqui. Ouari desu, jikan desu, está na hora. Gratidão. Gratidão a todo mundo que está aqui. Nicole, Gal, Mas, Eliana, Paulo, todo mundo que está aqui. Gratidão a todo mundo que está aqui nessa live. Jané. Então, Jané, mata né. Mata kondo. Até mais todo mundo. Mata né. Jané, mata né. Arigato. Sayonara. 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 Mata né. Raquel. Tokomoi. Bye bye.
Tcharam!